Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Professor Eduardo do canal Praticando Matemática. Nós vamos para mais uma aula hoje, a aula de hoje, radiciação, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês aí para deixar o like no vídeo, compartilhar aí para o pessoal que está estudando para concurso público e processo seletivo. E bora lá então para a nossa aula. Radiciação, o que é isso, né? No edital quando aparece lá radiciação, nada mais é do que as raízes, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz à quarta e assim sucessivamente. Então, para quem não conhece, ó, isso daqui é uma raiz, tá? O número que fica aqui é chamado de índice, lembrando que quando não tem nada ele é raiz quadrada, tá? O número que está lá dentro da raiz é chamado de radicando, ok? E o símbolo da raiz é chamado de radical. Tudo bem? Isso aí é só a nomenclatura, isso daí é mais a parte específica de matemática. Mas vamos ver do que se trata a raiz, tá? A radiciação, ela é a operação da matemática inversa à potenciação, tá? Então a raiz quadrada, ele é o inverso da potência. O que é potência? É um número ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, 3 ao cubo. Isso aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado ou 5 ao cubo. Opa, tá? Tudo isso daqui é potenciação, né? E a radiciação, que é a raiz, ela é o inverso da potência. Por que ela é o inverso da potência? Porque, ó, enquanto na potenciação a gente multiplica todos os fatores, tá? E a gente procura multiplicar os fatores iguais, a radiciação é o inverso, né? A gente procura descobrir quem são esses fatores. Como assim, Eduardo? Seguinte, ó. O que, por exemplo, é o 3 ao quadrado? Tá? Significa que esse 3 eu vou multiplicar por ele mesmo, ou seja, pelo mesmo fator, duas vezes. Então, por isso que é 3 vezes 3, não é 3 mais 3, tá? Ok? Então, ó, veja, na potenciação, o que nós fizemos? Nós multiplicamos os fatores, ou seja, ele mesmo, duas vezes. A radiciação é o inverso. Ó, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? Se ela é quadrada, nós precisamos achar qual é o número que eu multiplico ele vezes ele mesmo, que vai dar 9, que no caso é o 3 vezes 3, não é? Logo, a raiz quadrada de 9 é 3, por isso que eu falo que é o inverso, é como se fosse 3 ao quadrado, que vai dar 9 aqui. Tudo bem? Isso aqui a gente está falando das raízes exatas. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Qualquer coisa, dá um pause no vídeo para vocês estudarem isso daqui, ó. Então veja, raiz quadrada de 49, ela é exata, ela dá 7, por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. A raiz quadrada de 144 é exata, por quê? Porque dá 12, 12 vezes 12 é 144. Ó, você está vendo? Quadrada, então eu uso o número vezes ele mesmo. Quadrada, um número vezes ele mesmo. Quando for raiz cúbica, ó, quando aqui o meu índice for 3, eu vou precisar encontrar três fatores iguais. Então, é o 4 vezes 4 vezes 4 que dá 64. Por isso que a raiz cúbica de 64 dá 4. Qual que é a raiz cúbica de 8? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Beleza? Muito bem. O que é uma raiz à quinta? Eu preciso de 5 fatores iguais, que ao multiplicar entre eles, a gente chega no 32. No caso é o 2. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Quando nós tivermos raiz de fração, o que eu faço? Eu encontro a raiz quadrada do de cima, encontro a raiz quadrada do de baixo, e aí é só resolver. Qual que é a raiz quadrada de 25? É o 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E a raiz quadrada de 9 é o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Você pode me perguntar assim, professor, mas e quando não for exata? E como que eu sei que ela é exata ou quando não é exata? Como que eu vou resolver isso? Existe um jeito? Sim, por meio de fatoração. Eu coloquei aqui raízes exatas e não exatas, e vocês vão ver que dá para resolver pelo método de fatoração, tanto as exatas quanto as não exatas, e a gente vai descobrir agora. Como assim pelo método de fatoração? Na aula de MMC, que eu ensinei para vocês ali, a gente fez fatoração pelos números primos, não é? Então, nós vamos fazer isso aqui agora.
Eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 64. A gente já sabe que 8 vezes 8 dá 64, mas vamos ver na prática aqui da fatoração. Então, ó, eu faço aqui a minha raiz e esse 64 eu vou fatorar. Vamos fazer a fatoração aqui, ó. 64, fatoração. Lembra qual que é o primeiro número primo? 2. Então, dá para dividir por 2 porque é par. Depois eu continuo dividindo por 2 porque também é par, ó, dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Acabou aqui no 1, significa que eu já fatorei o número. Agora a gente tem que olhar no índice aqui, ó. É raiz quadrada? É. Se é raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Tá? Ó, 2, 2, 2. Isso aqui, ó, é um 2 que eu peguei duas vezes, tá? Aí eu vou lá, multiplico por 2 de novo, que eu peguei duas vezes, vezes 2 de novo, que eu peguei duas vezes, tá? Se tivesse um número que ficasse aqui sozinho, a gente vai ver essa situação já já, tá? A gente não pega. E outra coisa, a gente só pode pegar tipo de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, se eles forem iguais, tá? Então, por exemplo, por que eu peguei aqui esses dois? Se fosse um 2, um 3 e um 5, eu não ia pegar um 2 e um 3, tá? Ele tem que ser igual. Olha que legal. Na propriedade de radiciação, quando eu tenho um expoente aqui dentro igual ao índice, eu corto. Ó. Cortei aqui junto com o índice. Cortei aqui junto com o índice. Cortei aqui junto com o índice. Veja, se eu cancelei todas essas potências junto com o índice, sumiu a raiz, não tem mais nada. O que sobrou? Só o 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Vezes 2, 8. Olha lá. Eu não disse para vocês no comecinho aqui que 8 vezes 8 dava 64, que a raiz quadrada de 64 era 8? Foi só fazer isso, tá? Vamos pular para a raiz cúbica aqui, porque aí a gente vai trabalhar depois com as não exatas, tá? Já sei ali que essas daqui não são exatas, mas vamos trabalhar com essa. Ó, eu vou pegar a raiz cúbica e no lugar do 64, eu vou colocar a fatoração. Olhando ali para o lado, para a gente ser mais rápido, ó, eu vou fazer rapidinho aqui. Por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Beleza, vamos pegar de 2 em 2? Não. Agora a gente tem que olhar o índice. Se o índice é 3, gente, nós vamos pegar aqui ó, de 3 em 3. 3, 3. Isso significa que aqui dentro vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Perfeito? O que eu faço agora? Ó? Se a minha potência é igual ao índice, ele saiu da raiz. Se a minha potência é igual ao índice, saiu da raiz. O que sobrou então? 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Então quer dizer que a raiz de 64, a raiz cúbica de 64 é 4? Sim, aqui ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Perfeito? Bom, vamos agora para as não exatas, que normalmente é cobrado em processo seletivo e concurso público. Vamos lá. Quando eu tiver uma raiz não exata, como que eu sei? Vou fatorar, tá? Eu sei que é uma raiz quadrada, então eu vou pegar o 40 e vou dividir por 2, porque ele é par. Por 2 aqui, que ele é par. Por 2 aqui, que ele é par. Olha que interessante, gente. 40 dividido por 2 dá 20, dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, e agora por 5 que dá 1. Veja. Eu não falei para vocês que eu tenho que pegar de 2 em 2 porque é raiz quadrada? Sim, mas eu só posso pegar se eles forem iguais, ó. Esses dois não são iguais, eles sobram, tá? Vixe, como que vai ficar lá dentro, então? Vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes o 2 que está sozinho, vezes o 5 que está sozinho. E agora eu vou aplicar a propriedade e tirar da raiz só o que tiver índice igual à potência, tá? Ao expoente. Então, por exemplo,
esse 2 aqui eu consigo eliminar. Só que esses aqui não. Então, o que acontece? Esse carinha aqui, ó, que eu tirei, ele vai para fora da raiz. O que ficou lá dentro, eles vão ter que ficar lá dentro, porque não tem expoente para cortar. Então, quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, por isso que a raiz de 40 ela é não exata. Ela dá 2 raiz de 10. Perfeito? Muito bem. Vamos ver aqui no próximo exemplo que nós temos. Nós temos a raiz cúbica de 120. O que nós vamos fazer? Fatorar o 120. Vamos lá. Por 2 que dá 60, por 2 que dá 30, por 2 que dá 15, por 3 que dá 5 e por 5 que dá 1. Estou fazendo rápido, gente, porque nós já tivemos uma aula de fatoração lá quando a gente viu o MMC. Volte aí a aula de MMC e veja como a gente faz a fatoração de números primos, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar de quanto em quanto? 3 em 3, porque é raiz cúbica. Então, veja, ó, peguei esses 3, esse ficou sozinho, esse ficou sozinho. Então, eu tenho 2 que eu peguei 3 vezes, vezes 3 que está sozinho, vezes 5 que está sozinho. E olha que show! Esse índice 3 eu vou cortar com essa potência aqui, com esse expoente 3. Logo, esse 2 saiu da raiz. Esse tem como cortar? Não, ele fica dentro da raiz então. E esse tem como cortar? Não, ele fica dentro da raiz então. Mas que raiz é essa? É raiz cúbica, não é? E quanto que é 3 vezes 5? 15. Então, isso significa que a raiz cúbica de 120, fatorando ela, simplificando, fica 2 raiz cúbica de 15. Tá? Lembrando que é um número só isso aqui, tá? Ele está multiplicando, ele está juntinho. Mas, professor, por que é raiz cúbica aqui e não fica raiz quadrada? Porque lembra que a gente está trabalhando com raiz cúbica. Os que ficam lá dentro, fica dentro da raiz cúbica. Perfeito? Bom, quem não conseguiu entender, dá uma pausa, volta na fatoração desde o início aqui, desde essa raiz de 64 aqui, para a gente ir depois para as situações.